Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me e protege-me. Hare Krishna. Muito bem, nós vamos dar continuidade aqui, né, à leitura da Bhagavad Gita, a canção do Supremo. Nós estamos, então, no capítulo 2, estamos analisando o capítulo 2. O verso, hoje é o verso 8, nós vamos entrar no verso 8. Já fizemos a dissertação acerca do verso 7 e nós vamos entrar no verso 8. O verso 8 também é um verso que tem um significado extenso de Prabhupada e a gente vai fazer como nós fizemos no verso 7. Nós vamos, digerindo gradualmente, gota por gota, néctar por néctar, porque os significados de Prabhupada são gotas de néctar e a gente precisa apreciar essas gotas de néctar e aproveitar o nosso momento do contato que nós temos com o conhecimento, porque ao apreciarmos o conhecimento oferecido pelos sábios de maneira apropriada, com a consciência apropriada, nós pareamos com os sábios, semelhante ao sistema Bluetooth. Nós nos tornamos pareados com os sábios e o benefício é para nós, porque na medida em que nós nos associamos com os sábios, isso chama-se Sadhu Sangam, associação santa ou associação sagrada. E devido a essa associação sagrada, nós nos tornamos consciências sagradas ou divinizadas. Portanto, nós ficamos sagradas, divinizadas, iluminadas, e com isso nós assim concluímos a missão da vida humana, que é a autoconhecimento ou realização espiritual, autoconsciência, e é através do Sadhu Sangam que nós obtemos esse efeito. E as instruções do mestre espiritual ou as orientações dos rishis, dos sábios perfeitos, que são aqueles que são os guardiões do conhecimento transcendental, no templo do coração, associarmos-nos com eles pode ser de forma direta ou de forma direta e indireta, como se diz, Vapu ou Vani. São duas formas de associação com os sadhus, Vapu e Vani. Vapu, associação conhecida como Vapu Sangam, significa ver diretamente, fisicamente, estar ali pessoalmente presente. E associação Vani significa justamente, ouvir os conhecimentos deixados por essas pessoas, por essas personalidades. Tá? Muito bem, eu vou dar então aqui o sânscrito, vou falar o mantra inicial para a gente abrir o Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ofereço minhas respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, a verdade absoluta, Vasudeva, a substância substancial divina. Hare Krishna. Muito bem. Lendo então a Bhagavad Gita Ezeris, ou a Bhagavad Gita como ela é, ou o Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, verso 8, resumo do conteúdo do Gita. Nahi prapashyami mama papnujyat yachokan uchosotsanan indhyanan avapya bhumo asapinan vridhan rajan surinan api chadipatyan. Esse verso está difícil, ele está bem complexo aqui. Vou entoar uma vez mais. Nahi prapashyami mama panujyat yachokan uchoshanan indriyanan avapyat bhumo ashapatnan ridhan rajan suranan apicha jipatyan.
Tradução e significados dados por sua divina graça Bhai Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jaya Prabhupada. Porque está em inglês, eu não posso encontrar. Alguém está com o Bhagavad Gita aí em português? Tem alguém acompanhando comigo? Sim, Prabhu. Radha, eu vou pedir. É que eu estou com a tradução em inglês. Existe uma leve variação do significado. Então, talvez como eu traduzo aqui vai ser diferente para vocês aí. Então, eu vou pedir, Radha, que você, por favor, faça a leitura da tradução do verso, por favor, em português, tá? O vento passou aqui, fechou, mas qual foi mesmo o capítulo e o verso? É o capítulo 8, aliás, capítulo 2, o verso 8. 2, verso 8. Isso. Inclusive, aqueles que têm, né, o Bhagavad Gita em casa, na hora da leitura, pode aproveitar para, né, acompanhar, porque quando você toca no livro ou abre o livro, isso é considerado uma adoração. Você está adorando o conhecimento, você está adorando Krishna com a inteligência. Então, o livro é uma deidade, e se você tiver a deidade diante de você enquanto você está estudando esse conhecimento, isso é auspiciosíssimo, tá bom? Então, todos vocês, aqueles que não têm ainda, né, o Bhagavad Gita, a sugestão é que adquiram, né? Pode ser essa versão aqui, eu acho que não tem mais, mas tem uma versão maior, né? A gente pode direcionar para vocês aí, fala com a Tulasi ou fala comigo, não é? E adquira o seu Bhagavad Gita para que você tenha essa divindade em casa, tá bom? Nada, eu fotografei a página e mandei para você acompanhar também, se quiser. Ah, tá bom, ótimo. Radha, por favor, querida, pode fazer a leitura, tá? É o significado, né? Não, a tradução do verso. A tradução também. Isso. Okay. Não consigo descobrir um meio de afastar este pesar que está secando meus sentidos. Não serei capaz de suprimi-lo, nem mesmo que ganhe na terra um reino próspero e inigualável, com soberania como a dos semideuses dos céus. Significado dado por sua divina graça, Prabhupada. Isso. Embora Arjuna estivesse apresentando tantos argumentos baseados no conhecimento dos princípios da religião e dos códigos morais, parece que, sem a ajuda do mestre espiritual, Senhor Shri Krishna, ele era incapaz de resolver seu verdadeiro problema. Ele podia compreender que seu pretenso conhecimento era inútil para afastar seus problemas, que estavam debilitando toda a sua existência. E sem a ajuda de um mestre espiritual como o Senhor Krishna, era-lhe impossível resolver essas perplexidades. Conhecimento acadêmico, erudição, posição elevada, etc., são todos inúteis para resolver os problemas da vida. A ajuda só pode ser dada por um mestre espiritual como Krishna. Portanto, conclui-se que um mestre espiritual que seja 100% consciente de Krishna é um mestre espiritual autêntico, pois ele pode resolver os problemas da vida. O Senhor Chaitanya disse que aquele que domina a ciência da consciência de Krishna, independentemente de sua posição social, é o verdadeiro mestre espiritual. Muito bem. Dá uma pausa. Tá bom. Vamos pausar aqui. Eu vou só pedir para você ler novamente a tradução do verso. Tradução. Não consigo descobrir um meio de afastar este pesar que está secando meus sentidos. Não serei capaz de suprimi-lo, nem mesmo que ganhe na terra um reino próspero e inigualável com soberania como a dos semideuses no céu. Muito bem. Muito obrigado. Hare Krishna. Hare Krishna. Olha só, eu vou falar durante 15 minutos apenas, tá? Então você é rápido e sucinto aqui.
O significado de Prabhupada, no significado de Prabhupada, está mencionado que o mestre espiritual pode resolver os problemas da vida. Então vamos interpretar isso de maneira, de maneira pragmática, vamos interpretar isso de maneira produtiva, senão a gente faz interpretações, nós fazemos interpretações radicais das colocações do mestre espiritual e nós acabamos, como consequência disso, fazendo uma má representação do mestre espiritual, o que fica improdutivo no resultado final. Então vamos entender isso daí. Arjuna está se apresentando numa situação de perplexidade e ele se coloca da seguinte maneira, uma vez, mais ou menos, a fala de Arjuna é semelhante à fala dos ensinamentos de Jesus, quando Jesus dizia que de que vale o homem ganhar um reino e todas as riquezas da terra se perder a sua alma. Qual é a vantagem disso? Então, mais vale guardar os tesouros no céu, que são permanentes. Na terra, as traças certamente levarão com o tempo. E a gente sabe disso, as pirâmides do Egito são uma testemunha real de que por mais que você procure manter os seus tesouros escondidos num cofre, as traças chegarão lá e enfim, colocarão isso em desordem. E Arjuna, ele está apresentando exatamente esse mesmo conceito, ele está dizendo aqui, mas realmente é uma vantagem a conquistar esse reino? Será que isso me trará felicidade? Apesar de que eu possa obter o reino, isso não me parece muito útil. Por quê? Porque eu terei que sacrificar a minha moral, eu terei que sacrificar o meu dharma, eu terei que sacrificar a minha consciência, eu terei que vender a minha alma, praticamente. Porque tudo o que eu aprendi de bem-estar, de moral, de consciência, me levam a concluir que é errado a prática da violência desnecessária. E de repente aqui estou eu, armado até os dentes com os meus soldados, prontos para matar outras pessoas, e isso tudo me parece muito inútil, porque, afinal de contas, após a vitória, vai haver um vazio, uma depressão muito profunda, porque a minha felicidade estará sob o sangue derramado daquelas pessoas que são meus parentes e amigos. Então eu não vejo qual seria a vantagem. A minha natureza não é uma natureza tirânica em que eu desejo obter as posses materiais a qualquer custo, mesmo que seja como consequência do sangue derramado de pessoas, algumas inocentes e outras pessoas queridas. Não é o meu astral, a Arjuna está dizendo aí, não é a minha vibe, a tirania não faz o meu perfil, eu não me afino com esse humor. Então eu não me vejo feliz, mesmo que eu tenha a vitória. O Arjuna, ele está colocando mais ou menos essa situação, como Jesus dizia, como Jesus disse, de que vale o homem ganhar o mundo todo, reinos, riquezas, se perder a sua alma. Qual é a vantagem disso? O Arjuna também está se posicionando de forma semelhante, só que a situação do Arjuna era pragmática, ele estava vivendo essa experiência ali. E então nessa situação de perplexidade, ele está se submetendo a Krishna como sendo o seu mestre espiritual e pedindo ajuda não como um amigo, mas como um coach. Às vezes nós precisamos de um coach, às vezes nós precisamos de ajuda, nós precisamos de alguém que olhe de fora o problema e dê soluções práticas produtivas, porque amigos, às vezes os amigos, eles também, devido à relação de amizade ou até de desgaste na amizade, nos criticam, e às vezes as críticas deles não são necessariamente uma crítica profissional, é uma crítica muitas vezes até emocional também, assim como membros familiares, esposo, esposa. Muitas vezes, uma grande maioria dos casos, as críticas vêm sobrecarregada de uma emoção da relação e acaba tendo uma conotação muito mais de crítica do que uma conotação de profissionalismo. Então Krishna, ele está ali na posição de amigo de Arjuna,
de primo, de parente, de amigo. Mas nesse momento, Krishna ou Arjuna está se dirigindo a Krishna não como amigo. Ele está dizendo para Krishna: me instrua profissionalmente, né? Diga para mim produtivamente qual é a minha situação, como resolver esse problema. A minha situação não é favorável emocionalmente, eu não tenho vontade de lutar, possivelmente isso vai ter problemas, consequências para os soldados que dependem do meu ânimo, do meu desejo, do meu entusiasmo, né? Eu sou o chefe, o capitão, que vou conduzir essa multidão de homens que dependem do meu estado de espírito, e eu estou numa situação vulnerável, então todos vão se prejudicar junto comigo, e isso é muito sério, né? Eu estou muito preocupado com isso daí. Qual é o que você pode, como você pode me ajudar, Krishna, nessa situação? E Arjuna, veja bem, Arjuna pergunta isso para Krishna, não porque ele sabia que Krishna era a suprema personalidade de Deus, porque até então Arjuna não tinha essa compreensão. Para Arjuna, Krishna era um amigo bem-sucedido, era um primo experiente. Por quê? Krishna já tinha matado o Kamsa, que era um malfeitor, e teve um ringue, e o Kamsa tentou matar Krishna, e ele, por legítima defesa, teve que matar o Kamsa. E ele já tinha então estabelecido um reinado, um palácio. Ele já tinha derrotado vários inimigos que tentaram derrubar ele e atacar ele. Então Krishna, ele já era uma pessoa experiente nas questões relacionadas com os trâmites das batalhas, da condução dos exércitos. Krishna, lembre-se, Krishna aceitou ser o quadrigário de Arjuna, mas Krishna já era um rei. Ele já tinha o seu próprio reinado, ele tinha os seus soldados, ele tinha, inclusive ele ofereceu para os combatentes, para Arjuna e Duryodhana, ele ofereceu: aquele que ficar com o meu poderio militar, as minhas parafernálias, os meus recursos militares, não me terá. Aquele que me tiver, não terá o meu apoio militar. Então, o que você escolhe? Qual é a sua opção? O Arjuna escolheu Krishna. Krishna, eu quero que você esteja comigo. E o Duryodhana ficou muito feliz porque recebeu apoio militar, equipamentos, né? Então Krishna ofereceu elefantes, quadrigas, armas. Apoio militar foi oferecido para Duryodhana, e Krishna ficou com Arjuna. Arjuna escolheu Krishna e Duryodhana escolheu a opulência de Krishna. Então Krishna era um rei bem sucedido, com recursos, né? Ele era um chefe militar já nessa época, não é? Então Arjuna, quando Arjuna pede orientação para Krishna, ele não pede uma orientação, não é simplesmente como um teatro, não é? Isso não é um palco que está sendo montado para nos convencer a entrar para a religião de Krishna. Não é isso. Existe uma situação pragmática ali. Existe uma situação real em que você tem uma pessoa bem-sucedida ao seu lado e você está pedindo orientação de como resolver o problema. Imagina que você é um empresário. Imagina que você está em falência, você está entrando em falência. E imagina que você tem, o apoio aí de empresários. Você tem aí um amigo que é um empresário bem-sucedido, em ascensão, e você está numa situação de decadência e entrando em falência. E você se aproxima desse seu amigo e diz: por favor, me oriente a como resolver esse assunto, porque tem centenas de famílias que dependem de mim, funcionários, e eu estou entristecido, abalado, deprimido, e não estou com ânimo de levar esse assunto à frente. Só que tem muita gente dependendo de mim, eu não posso fraquejar agora. Por favor, na sua opinião de empresário, como deveria eu resolver esse assunto? Qual é a sua opinião? Então, a situação de Arjuna com Krishna é uma situação pragmática, uma situação real. Não é um teatro para produzir um efeito esotérico. É uma situação real. Eu sou um chefe militar a ponto de um fracasso, de um colapso. Você é um chefe militar bem-sucedido, bem estabelecido e com confiança. Você, por favor, me oriente nesse sentido. Então, Arjuna, ele renuncia à posição de amizade e aceita Krishna como coach, mestre, orientador.
diga a mim o que eu devo fazer. No significado, Prabhupada menciona que o mestre espiritual resolve todos os problemas da vida. Então, aí a gente fica pensando, mas vem cá, o mestre espiritual resolve todos os problemas, e nós ficamos tentando entender como é que isso funciona na prática da vida, né? Os problemas de saúde, os problemas da fome do mundo. Então, se o mestre espiritual resolve todos os problemas, então por que nós temos ainda tantos problemas? A pessoa pode pensar isso e interpretar dessa maneira. Na realidade, a gente tem que olhar as orientações, quando se coloca dessa forma, como o resultado final que está sendo almejado ou que está sendo objetivado com relação às orientações do mestre espiritual. Por que o mestre espiritual ele representa a solução de todos os problemas da vida? Porque o mestre espiritual ele vai transmitir o conhecimento que você precisa para não mais nascer como um ser humano. E automaticamente todos os problemas são resolvidos. Não é? Você não vai precisar ficar repetindo esses problemas continuamente. Ter um corpo material ou um corpo humano necessariamente significa ter doenças. Necessariamente. Assim que você adquire um corpo humano, automaticamente você adquire junto doenças. Essas doenças, elas vêm com o tempo. Pode ser no começo, no meio ou no fim da sua experiência com o corpo. Mas certamente elas virão. E essas doenças produzirão sobre a pessoa sofrimentos. E a pessoa não quer esses sofrimentos. Então, para eliminar esses problemas de uma vez por todas, o ideal é que a pessoa, a alma, não tenha corpos humanos. Tenha corpos, pelo menos corpos devas ou corpos de semideuses, que são tecnologia muito mais estável. Ou então, já adquirem corpos transcendentes definitivos, que aí sim já não tem mais nenhum retorno. Você com o corpo de um deva, de um semideus, existe ainda a possibilidade de que você passe o tempo todo como um deva. O universo tem um período definido, né? Ele vai entrar, a entropia do universo tem uma variação que faz com que o universo se esfrie e automaticamente ele será dissolvido com o tempo, porque o universo é como uma célula, é como uma fruta. Ele tem o seu tempo aí de ascensão e depois novamente ele tem o seu tempo de decadência. E vivendo como um semideus, por mais que a vida seja longa e boa, ocorre uma decadência e pode ser que isso dê problemas também. Então o ideal é nem o corpo de semideus, apesar de que os corpos de semideuses já são um paraíso de êxtase, mas os corpos transcendentais, absolutos, divinos, são os mais perfeitos, tá? Os corpos humanos são tecnologia rudimentar, é uma tecnologia inferior, se dissolve, a manutenção do equipamento, as peças são... A reposição das peças é complicado e a pessoa está sempre numa situação de angústia, tá? Então, a ideia aqui, quando se fala problemas financeiros, por exemplo, se você renuncia o apego a nascer como ser humano e aceita a proposta de nascer como um deva nos planetas celestiais, seus problemas financeiros ficam resolvidos por completo. Acredite, é como você ter que pagar o seu aluguel, a faculdade, a prestação do carro, e você ganha 5 mil reais por mês, digamos assim, e você faz um concurso público para trabalhar no ministério e você vai ganhar 25 mil reais, pronto, seus problemas são resolvidos automaticamente. Então, nascer entre os semideuses significa o equivalente de ganhar na loteria, seus problemas financeiros ficam resolvidos. Nascer na transcendência, isso já é algo que está acima de estabilidade financeira, já tem outros fatores envolvidos ainda. Então, se você adquire conhecimento que permite com que você não nasça mais na condição humana, então todos os seus problemas são resolvidos, financeiros, problemas de saúde, problemas psicológicos, problemas físicos, todos os problemas ficam resolvidos, tá? Então é nesse sentido que a gente tem que interpretar essas afirmações de que o mestre espiritual está adaptado a resolver todos os problemas, tá bom? Apesar de que o mestre espiritual, ele também consegue lidar com os problemas pragmáticos do aqui e agora com uma certa, com uma certa autonomia. Sim, ele pode ajudar também aí nesse sentido. Só que ele não pode ser utilizado como uma muleta, porque sempre que a gente vai ao mestre espiritual,
com intenções de extrair dele benefícios, qual a função do mestre espiritual? Ele vai olhar o discípulo com aquela intenção, com aquela necessidade, com aquele desamparo. Ele vai ajudar o discípulo, mas também ele vai treinar o discípulo para que ele não volte a ter esses problemas e fique retornando sempre vezes e mais vezes com o mesmo problema. Então, normalmente, ele vai ocupar o discípulo em sadhana, em terapia de evolução, em cultivo de conhecimento, ao mesmo tempo que ele vai ajudar, sim, orientando o discípulo naquele problema pragmático. Mas ele também vai, orientar esse discípulo, esse aprendiz, para que ele entenda o valor final da vida, se harmonize com esse princípio fundamental do universo e não volte mais a nascer como ser humano. Essa é a missão do mestre espiritual. O mestre espiritual que não falar isso para você claramente e que não te orientar diretamente com esse objetivo, ou ele não é completo no sentido de autoconhecimento, ou ele está falhando na missão de mestre, tá? Então, é isso que você vai ouvir do mestre espiritual continuamente. Acorda, desperta, levanta, não pare antes de alcançar a meta, o caminho. É difícil, é sim, tem austeridades, mas mais difícil ainda é se você abandonar o caminho do autoconhecimento, o caminho do progresso, o caminho da evolução, porque aí fica como o fio de uma navalha. Certamente cabeças rolarão, é uma questão de tempo, sabe? Abandona a letargia, né? A preguiça, a lamentação, o vitimismo, sabe? Esse êxtase, esse tóxico, esse prazer de se colocar numa posição vulnerável para depois ficar mendigando do universo com paixão, sabe? Fortaleça-se, lute, desperta, levanta, se autoconheça, transcenda, suba, cresça, ascenda, nasça nas plataformas superiores, deixe de ser um ser humano. Não é vantagem para você isso. Essa é a orientação dos Vedas, essa é a orientação do mestre espiritual que resolve todos os problemas da vida, tá? Muito bem, então eu vou parar aqui, né? Não vou estender mais do que isso não. Muito obrigado pela atenção de vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Tá. Hare Krishna. Você quer fazer? This call is now being recorded. Ok, Hare Krishna. Antes da batalha de Kurukshetra ainda, Arjuna já tinha uma interação com Krishna. Ele já sabia de Maya, que ele estava em Maya, numa ilusão, vivendo numa ilusão, ou ele não sabia, ou ele sabia, mas não tinha entendido que estava. Tanto que ele teve tanto conflito assim durante a batalha. Ele sabia do jeito que a gente sabe, né? Como é que a gente sabe? A gente sabe como algo que a gente ouviu falar, como algo que nós falamos. Por exemplo, a alma. Nós sabemos que nós somos almas, né? Nós falamos, sim, sou uma alma. A gente sabe assim, dessa maneira, que é uma maneira bem superficial de saber, né? Arjuna sabia de forma superficial. Ele já tinha tido orientações, ele tinha dharma, ele tinha conhecimento, mas apesar de ele ser profundo, ainda assim, o saber de Arjuna era um saber relativamente superficial. Nós sabemos realmente quando nós somos colocados em situação de estágios, né? A vida nos coloca em situação de estágios, e nessa situação de estágio é que nós então aprendemos realmente os conhecimentos, tá? Do contrário, a gente fica na superfície da parte do intelectual do conhecimento. Então a gente sabe intelectualmente. Chama-se conhecimento. Quando o conhecimento ele é vivido na prática, então ele se transforma em sabedoria. Quando o jogador, diante da terapia, que é o estágio da existência, sucumbe diante de um problema, cai na lamentação, no choro, na lamúria, né? Sabe? Então, quando o jogador entra nesse humor diante do problema da vida, então o conhecimento dele não está amadurecendo, não está se transformando em sabedoria. Normalmente esses conhecimentos eles ficam na parte
mais esotérica da vida, onde a gente coloca lá na estante e a gente fica feliz de ver, né, os conhecimentos brilhando na estante. Mas quando vem o problema da vida, nós simplesmente esquecemos de todos os conhecimentos, caímos na lamentação e no desespero. Isso é o que nós fazemos. Por isso, nós não temos sabedoria, nós temos conhecimento, é diferente. Quando nós, diante dos problemas, usamos o conhecimento e aplicamos o conhecimento, fazemos experiências com o conhecimento, nós, nos relacionamos com o conhecimento de maneira orgânica, tentando utilizar esse conhecimento de forma prática para resolver o problema, aí ele se transforma em sabedoria. Vijnana. Jnana e Vijnana. Jnana é a sensação de saber. Vijnana significa saber. Entendeu? Então Arjuna, ele tinha Jnana, mas ali ele estava buscando então Vijnana, né? Ele estava em situação de dificuldade, ele caiu em lamentação, mas ao mesmo tempo ele não desistiu, né? Ele estava falando, eu estou a ponto de desistir, Krishna, mas eu sei que eu não posso desistir. Tem muita gente dependendo de mim, tem muita coisa dependendo de mim. Eu não posso simplesmente desistir, mas ao mesmo tempo eu não tenho ânimo. O que fazer numa situação dessa em que eu quero muito desistir, eu quero entrar em depressão, ir para o meu quarto, dormir, chorar, passar 2, 3 dias dormindo e reclamando e me lamentando e curtindo esse êxtase do sofrimento, mas ao mesmo tempo eu tenho contas para pagar, eu tenho pessoas que dependem de mim, eu tenho uma vida a levar, mas eu quero mesmo o aconchego da sensação da depressão, mas eu tenho que ir à luta. O que eu faço numa situação dessa? Como fazer para superar isso? Né? Na nossa vida do dia a dia seria mais ou menos isso, né? Então, mas no Arjuna ele tinha lá muitos soldados, né, assim, dependentes dele, e tinha muitas famílias dependendo dele, e ele, né, não podia fraquejar, mas ele queria. A mente dele estava fraca, porém a inteligência tinha conhecimento, tinha informação, conhecimento, e ele usou esse conhecimento para resolver o problema da vida. Ele teve Krishna ao lado. Isso porque ele já tinha optado por Krishna antes. Então a nossa opção deve ser por Krishna. A nossa opção, normalmente a gente coloca Krishna lá no último lugar da fila. A gente tem a Netflix para resolver, a gente tem as séries que tem que resolver, a gente tem, né, o nosso trabalho, a nossa conta bancária, a gente tem os problemas políticos, a gente tem as festas, a gente tem as viagens. Nós temos tanta coisa importante para fazer que o pobrezinho de Krishna fica lá no finalzinho da fila. Quando a gente precisar dele, a gente vai lá e pega, coloca ele igual um bonequinho na nossa frente, reza para ele, ele faz as mágicas para nós, a nossa vida fica boa, a gente pega ele de volta e coloca lá no finalzinho da fila e fala para ele, fique bem comportadinho que logo, logo vou precisar de você de novo. Como um gênio da lâmpada. É isso que nós fazemos. Na nossa infantilidade, é isso que nós fazemos, né? Arjuna, ele, apesar de ter à disposição dele a opulência de Krishna, ele optou por Krishna. Então ele ficou com Krishna. Então essa deve ser a nossa inteligência a princípio. A gente tem que optar por Krishna, cultivar Krishna, cultivar a relação de amizade com Krishna, manter Krishna próximos e não no final da fila. Porque diante da perplexidade da vida, até que a gente consiga trazer Krishna lá do finalzinho da fila para próximo de nós, é uma relação que é uma relação superficial, é uma relação maliciosa não, melindrosa talvez, cínica, é uma relação cínica, na verdade, essa seria a palavra mais correta. É um relacionamento cínico, não é um relacionamento de amizade contínuo. É cinismo, porque nós acessamos Krishna no momento em que nós precisamos dele. Então isso é um cinismo, né? E esse cinismo, ele é percebido por Krishna, né? Krishna não é a única pessoa que percebe o cinismo. Imagina que você é uma pessoa rica, ou imagine que você é uma pessoa, sei lá, talvez, né? E você tem alguém que sempre te procura no momento em que ela precisa de você. Mas na hora em que ela está festejando, feliz, ela escolhe outros amigos, convida outros amigos para passear, outros amigos para, sabe, confraternizar o momento de felicidade, mas quando está com problema vem a você. Claro que você percebe esse cinismo, entendeu? E você entende que essa amizade é uma amizade que existe, uma amizade
de que essa pessoa depende de você como um psicólogo, mas não que ela te ame de fato. Porque na hora que ela vai curtir as experiências de felicidade, ela escolhe outros. E você então fica na etapa final. Isso é cinismo. Nós somos cínicos na nossa relação com Deus. E esse é o nosso problema. Nós precisamos ter uma relação de amizade verdadeira. E esse problema não é da parte de Deus, esse problema é nosso. Nós é que temos que superar esse cinismo. Quando estou falando nós, eu estou generalizando como raça, como grupo. Tá? Eu não estou dizendo você ou eu, que nós somos cínicos. A gente não é, particularmente nós, procuramos, né? A gente não tem esse problema. Nós gostamos de Krishna, nós amamos Krishna, nós queremos Krishna sempre presente conosco. Tanto é que a primeira coisa que nós fazemos pela manhã é visitar Krishna, é ir até Krishna, é falar com Krishna, é se conectar com Krishna. Então nós amamos Krishna, mas de um modo geral a humanidade não faz isso. A primeira coisa que faz é comer. Acorda e vai comer, ou vai cuidar dos animais, ou vai consertar o carro, ou vai consertar a moto, ou vai fazer um monte de coisa e tal. E Krishna fica lá no finalzinho, talvez no domingo, né, seja assim, ou até mesmo, quem sabe, no outro momento, inevitavelmente, quando sobrar tempo, se der tempo. Então, esse é o nosso problema, entendeu? Bom, é isso, tá? Então vamos lá, né? Vamos então finalizar aqui e a gente volta a se falar, né, na próxima gravação. Namastê, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
You could become a great horseman and help free yourself and this world, though only if you in prayer become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. And falling on the ground in excruciating pain. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Krishna, Krishna,
Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. take us home, Benji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare